E deixa eu partilhar com você. Gente, hoje eu escolhi um único testemunho. Dentre milhares, eu escolhi esse. É um testemunho mais longo, mas uma verdadeira catequese. E um testemunho muito forte. Eu queria a sua atenção. Você conhece alguém que está passando por dificuldade em relacionamento? Alguém que está enfrentando problema com adultério? Alguém que está vivendo uma dependência emocional, está precisando de libertação? Você conhece alguém que está passando por essas dificuldades, por esse problema? Por alguém que precisa se libertar de uma situação? Pois é o que esse testemunho hoje vai relatar. Se você conhece alguém, olha, convida, porque esse testemunho é de estremecer o nosso coração. Tamanha graça de Deus. Eu começo a partilhar com você. Presta atenção. Gostaria de iniciar o meu testemunho saudando os meus amados irmãos do Instituto Hesse, de toda a minha família de oração, Exército de São Miguel. E eu quero também dizer-lhes que sou imensamente grata a Deus por ter conhecido vocês e por Ele continuar usando-os como instrumento para a minha conversão. Pois nós sabemos que se trata de uma luta diária. E eu sempre digo, não sou convertida, mas eu estou a cada dia vivendo esse processo. Para começar, me chamo Daniela. Conheci o Instituto Hesse na Quaresma de 2020 e desde então tenho crescido muito na intimidade com Deus e na vivência dos sacramentos. São muitas as graças e os testemunhos. De cara, eu me apaixonei pelas madres e por cada um dos irmãos e irmãs. O sorriso de vocês alegra o meu dia. Comecei então a acompanhar todas as lives, adoração diária, novenas, estava tudo indo muito bem. Me decidi viver a castidade com meu namorado. Tinha acabado de me confessar e tudo o que eu queria era ficar cada dia mais perto de Deus. Por muito tempo, confiando apenas na graça de Deus, eu consegui viver a virtude da pureza. Porém, chegou um certo momento que eu comecei a achar muito fácil viver a castidade. Eu simplesmente não tinha tentações, ou pelo menos nada que me fizesse cair. Eu não sentia vontade nenhuma de cometer esse tipo de pecado. E foi então que depois de 7 meses eu caí. Mas eu caí na pior tentação que existe, a do orgulho. Porque eu me achava suficiente. Eu acreditei nas minhas próprias forças para vencer esses pecados. E então fui me afastando da oração, me acomodando, e nessa época também estava afastada da vida sacramental. Para aí, gente, se tem uma coisa que afasta a bênção de Deus da nossa vida, é o orgulho. Se tem algo que nos distancia da bênção de Deus, é o orgulho. E nós somos orgulhosos quando, irmã Maria Raquel, sempre que declaramos essa independência de Deus. Eu consigo sozinho. Nós dizemos, tudo posso, mas tudo posso com Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando nós nos distanciamos de Deus achando que conseguimos sozinhos, a queda é certa. Nós dizemos isso todo dia, a vitória é certa. Pois quando nos distanciamos de Deus, a queda é certa. Eu já peço que você anote isso no seu caderno de oração, ou melhor, no seu diário espiritual, né? Porque agora nós temos o diário espiritual de 2022, que você também já entrou na Livraria Imaculada e já fez o seu pedido. Anota isso no seu diário espiritual. Quando eu deixo o orgulho dominar o meu coração, eu afasto a bênção de Deus da minha vida. E foi isso que aconteceu com a Daniela. Então, ela continua dizendo assim, devido à pandemia, a minha paróquia fechada, então, como vocês podem imaginar, as minhas forças humanas, que não são nada, não demoraram muito para acabar. E foi exatamente nesse momento que iniciou-se a minha ruína. A palavra de Deus nos diz assim, quando da nossa casa é expulso aquele demônio, nós clamamos por libertação, aquele demônio sai, e ele volta depois ainda mais forte com 7 outros demônios.
Por isso que eu sempre recordo a você, é preciso fortalecer. Se fortalecer na oração. Tudo está bem? Não baixe a guarda, não. Continua se fortalecendo com a oração, porque o inimigo ele vai voltar e vai voltar mais forte. Porque ele sabe que foi expulso. Uma força maior o expulsou, então ele vai voltar mais forte. E ele precisa encontrar você ainda mais forte. Foi o que aconteceu com a nossa irmã. O inimigo voltou, mas voltou ainda com mais força. E encontrou ela dormindo, cochilando, e não como as virgens prudentes, não é? E a Daniela diz: terminei o meu namoro e comecei a viver uma vida de pecado com outra pessoa. E tudo aconteceu muito rápido entre a gente. Logo que começamos a conversar, saímos e já estávamos completamente envolvidos e apaixonados. Na época, eu achava até que eu o amava, porque era um sentimento tão forte, inexplicável. Nós nos dávamos bem em tudo. Tínhamos os mesmos gostos e ele sempre me tratava muito bem. E me falava coisas que eu sempre sonhei em ouvir. No entanto, não demorou muito. E eu descobri que esse homem que eu amava, na verdade era um homem recém-casado. E foi então que meu mundo caiu. E começou todo o meu sofrimento. Pois eu já estava muito envolvida. E ao mesmo tempo que não queria viver aquilo, eu não tinha força suficiente para me libertar daquele relacionamento. É como se eu estivesse vivendo uma dependência afetiva daquele homem. E para piorar toda a história, ele se dizia católico. Me falava que o casamento dele não tinha sido válido e que ele iria entrar com pedido de nulidade, porque sabia que o meu sonho era casar na igreja. Ele morava no outro estado, mas passava a maior parte do ano na minha cidade a trabalho. Então eu não conhecia sua esposa e sua família. E meus irmãos, por algum momento, eu acreditei nas coisas que ele falava. E logo chegou o momento dele ir embora. Ele me prometeu que iria se divorciar e se mudar para a minha cidade, para que assim pudéssemos nos casar. E eu aceitei aquela situação, porque eu estava realmente cega pelo pecado. E quando ele chegou em casa, pediu a separação, a esposa não aceitou. E ela começou a sofrer muito, teve várias crises, tentava suicídio, até inventou uma suposta gravidez para não se separar. E quando eu comecei a saber de toda aquela situação, me senti muito mal. Eu nunca quis aquilo para a minha vida. E depois de algum tempo ela descobriu a minha existência, entrou em contato comigo falando que sabia de tudo, mas que nos perdoava e decidiu dar mais uma chance ao marido, porque não estavam num bom momento e que se sentia culpada.